está olhando para você e dizendo: eu não consegui produzir, eu não consegui avançar, eu não consigo nem orar direito, eu não consegui fazer discípulo, minha célula não multiplicou, eu não consegui. E Deus está dizendo: se veja como eu te vejo. Vamos dar continuidade? Vamos falar mais um pouco sobre avivalistas e reformadores. Já fomos tão abençoados. Mais uma vez recebemos uma palavra. Para mim é sempre um privilégio ouvir esses homens de Deus, como ouvimos o Carlito mais uma vez hoje de manhã. E eu fico ali recebendo, corrigindo a rota, olhando. Ele estava falando umas coisas, eu falei: puxa, eu tenho que corrigir um negócio, eu não tenho feito o apelo no final dos cultos. Já falei assim: a partir de terça-feira já vou falar com a equipe, tem que voltar a fazer o apelo. Quer dizer, a gente vai dando aquelas tréguas, né? E vai parando de fazer os apelos. Mas já vou falar terça-feira, vou corrigir a rota e falar: tem que voltar a fazer o apelo. Porque a gente fica tão empolgado, às vezes, pregando para a igreja, e a gente esquece de fazer o apelo para as pessoas se entregarem a Jesus. A gente acaba fazendo apelo para a igreja, para compromisso. E ele estava falando aqui, e a gente fica olhando, e a gente tem que estar sempre para fazer os ajustes necessários e as reformas necessárias. Vamos lá? 2 textos, quero ler com vocês, bem conhecido. O primeiro texto é em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Um texto um tanto conhecido que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo: alinhamento. Próximo texto é Atos 2, de 1 a 4. Um texto extremamente conhecido, já foi lido, mas nós vamos ler de novo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E apareceram partidas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu agir neste lugar. Muito obrigado pela vida do pastor Marcelo, da Ana, da Karen, da Letícia. E obrigado, Senhor, por esta linda família e por esta linda equipe ministerial. Obrigado por essa maravilhosa igreja que o Senhor tem confiado a eles. E obrigado porque os céus estão abertos sobre este lugar. Obrigado pelo teu alinhamento na vida deles. Obrigado pelo teu mover através dessa igreja. E obrigado, Pai, porque eles estão sendo bênção do céu para o Brasil e para as nações. Mas eu te peço humildemente, amado Espírito Santo, fala conosco mais uma vez e manifesta a glória do Pai e o coração do Filho e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós te louvamos e declaramos que o Senhor é bem-vindo, e nós queremos que o Senhor ministre do teu jeito e da tua maneira. Sopra o teu vento, ó Deus, manifesta o teu poder e manifesta o fogo do teu Espírito, Pai, neste lugar. Libera uma unção fresca, nova, poderosa, renovadora, restauradora. Deus, amplia os horizontes, amplia, dá uma visão nova a cada um. Senhor, glorifica o teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Avivalistas e reformadores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu penso que avivalistas e reformadores são pessoas que estão alinhadas com o céu e que ouvem a voz de Deus, e alinhados com o céu promovem avivamento na terra. Fico pensando que quando Lutero promoveu a primeira reforma, é porque quando ele se converte, quando ele lê o justo viverá da fé, o coração dele se alinha com o coração de Deus. Então ele traz para a terra aquilo que estava no coração de Deus. Não existe avivalista e reformador se o coração dessa pessoa não estiver alinhado com o céu. Penso, e eu não tenho nenhuma dúvida de que alinhamento
com o céu produz avivamento na igreja, produz avivamento na terra. Porque aí nós passamos a dizer aquilo que está no coração de Deus. Quando nós oramos essa frase, ou quando nós lemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Para a gente orar isso, a gente tem que estar dizendo assim: Deus, eu entendo que o reino do céu é o reino da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. Eu entendo que o governo dos homens que estão aí é o governo da corrupção, da mentira, é o governo da ganância, é o governo daqueles que querem ter o poder pelo poder para se dar bem. E eu não quero esse reino, mas eu quero o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, implantado na terra, na minha geração. E isso, você alinha o teu coração com o coração do Pai. E aí você se torna um com Ele. Quando você alinha o seu coração com o coração do Pai, o que Ele sente, você sente. O que Ele fala, você ouve. E o que Ele ordena, você obedece. Isso é alinhamento. E alinhamento vai produzir avivamento. E avivamento vai produzir reforma. Penso que esse é um tempo da gente voltar para as cartas do Apocalipse, onde 7 vezes nós encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda igreja, todo pastor e toda igreja que não ouve o que o Espírito está falando, morrem. E todo pastor e toda igreja que ouve o que o Espírito está falando, vivem avivamento. A escolha é sua. Você pode morrer se você não ouvir o que o Espírito está dizendo, ou você pode viver avivamento. Amém? Esse é um tempo e essa é a nossa hora da gente alinhar novamente o nosso coração com o céu. Nós ouvimos tantas vozes, nós viajamos por tantos lugares. A maioria dos pastores buscam alguma coisa. Eu mesmo já fui a Coreia, o Marcelo, para ver as igrejas da Coreia. Quantas vezes nós já fomos? Nós já fomos nos Estados Unidos, nós já fomos em conferência em tantos lugares do Brasil. E a gente vai para receber uma palavra, uma frase, como disse o Marcelo, o Carlito aqui hoje. Mas muitos de nós às vezes viajamos a esse lugar para ver se a gente encontra a chave para virar, para fazer a igreja crescer. Motivação errada, não existe chave e não existe segredo. Existe alinhamento com o céu. E alinhamento com o céu produz avivamento na terra. E avivamento produz reforma na sociedade. Quer ver se não? Às vezes a gente estuda tantos avivamentos e a gente fica impressionado porque Pedro ganhou 3.000 pessoas num dia. Mas e se eu te falar de um cara que ganhou uma cidade toda? E Jonas? E se a gente olhar para Jonas? Que, como alguém já disse, Jonas foi o próprio sucesso do fracasso. Deus tinha uma mensagem para a cidade de Nínive. E se alguns historiadores tiveram certo, 120 mil homens que é citado lá, era o exército de Nínive. 120 mil era o exército. E aí alguns historiadores escrevem que se 120 mil fosse o exército, Nínive era uma cidade, na época, de cerca de 600 mil habitantes. E o cara ganhou uma cidade de 600 mil habitantes para Deus. Detalhe, ele ganhou sem querer. Mas ganhou, sabe por quê? Porque houve alinhamento. Porque ele vai lá, ele prega sem compaixão, ele prega sem misericórdia, ele prega torcendo para que o fogo caísse. Mas o que aconteceu? Houve uma reforma que atingiu o trono, que atingiu o palácio. Quando o rei fica sabendo que o juízo de Deus ia cair ali em 40 dias, sabe o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele colocou saco de cinza. Ele promoveu um jejum de toda a cidade. Até exagerou, botou os animais para jejuar. Animais não precisam jejuar. Eles não são pecadores, vão arrepender de quê? Eles não têm nem alma. Mas o que acontece? Quando o rei e quando a cidade
Quando eles alinharam o coração deles com aquilo que estava no coração de Deus, o que aconteceu? Primeiro houve arrependimento, houve mudança de vida e houve uma reforma, porque a maldade foi deixada de lado, eles pediram perdão, eles se acertaram com Deus e eles foram salvos. Uma cidade toda estará na eternidade, porque um homem foi lá e mesmo sem querer, ele foi a voz de Deus para aquela cidade. Houve avivamento e houve reforma maior que o de Pedro, bem maior. E sabe que Jesus falou que eles estão no céu? Jesus falando sobre a Nínive, ele disse assim: os ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Pastor, a gente tem que ter até cuidado para ler isso e não entrar em crise. A gente ora, a gente é bem intencionado, a gente quer a salvação da cidade e às vezes a coisa parece que não está indo. E o cara foi lá, ele não queria salvação, ele queria que o fogo caísse, ele queria ver a cidade ser incendiada. Ele sobe, fica lá na montanha, arma aquela barraquinha que Deus fez crescer, aquela planta por cima, e ele fica de lá porque ele queria assistir o show pirotécnico, ele queria ver o fogo cair. E quando ele não vê o fogo cair, ele fica tão depressivo que ele pediu a morte. E Deus deu uma cidade toda, porque a graça de Deus é que alcança a cidade, é a misericórdia de Deus, é o favor do céu, é o céu se manifestando na terra. Levanta sua mão aí, você que é de outra cidade ou de Araçatuba, não, pode ser também de Araçatuba, Marília. E diga assim: o que aconteceu em Nínive, eu espero que aconteça na minha cidade. Diga arrependimento, desde o prefeito até a pessoa mais simples. Diga conversão, diga desde o prefeito, todas as autoridades, até a pessoa mais simples. Diga mudança de vida, diga reforma, transformação da cidade, desde as maiores autoridades até a pessoa mais simples. Diga: está ligado na terra, está ligado no céu, no poder do Espírito Santo que está aqui nesta manhã, ligando essas coisas na minha vida e na sua vida hoje, para a glória do Pai. Uma cidade foi salva, e houve reforma desde o trono até o habitante mais simples, porque um profeta foi lá, e como eu disse, mesmo pregando sem amor, sem compaixão e sem misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa, pastor: você prega com amor, você prega com compaixão, você prega com misericórdia, Deus vai fazer. Diga: Deus vai fazer. Você não pode querer menos do que a sua cidade. Você tem que enxergar a cidade, começando pela sua cidade, porque o Salmo 2,8 não é frase de efeito. Diga comigo: Salmo 2,8 não é frase de efeito. Não é frase de efeito, pastor Sala, não é frase, meu bispo. Não é frase de efeito. Tem um bispo ali, rapaz, ó, de Tupã, meu amigo. Faz assim, meu amigo, homem de Deus lá de Tupã, bispão lá da Quadrangular. Agora, diga comigo: Salmo 2,8. Fala bonito, tem que dizer bonito. Como é que você está adorando o Deus vivo e você fica aí dando meia boca para ele? Vamos para frente, cara. Diga assim: Salmo 2,8 não é frase de efeito. Diga: cada palavra vai se cumprir no detalhe da vírgula. Salmo 2,8 está escrito assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Olha a palavra da verdade sobre a sua vida. Ele diz: pede-me, pede-me, pede-me e eu te darei. Pede-me, eu te darei. Eu te darei. Eu digo para Deus todo dia, eu não abro mão dessa cidade, Pai, da maior família à menor família,
do mais rico ao mais pobre, seja ele negrinho, seja branco, seja asiático, seja oriental, seja quem for. Deus, eu não abro mão. E eu estou lá todo dia pedindo a minha cidade para Jesus. E eu sei, está ligado no céu e está ligado na terra, e vai ser assim na sua cidade em nome de Jesus. Porque a reforma acontece quando o reino do céu e a cultura do céu influenciam a cultura das cidades. Amém? As pessoas querem ficar vendo só a cultura do mundo, da terra para terra não vai ter reforma. Mas é quando acontece a implantação do reino, da cultura do reino na terra. Então a reforma acontece. Diga amém. Diga, eu preciso alinhar o meu coração com o coração do Pai que está no céu. Amém. Nós temos que alinhar a nossa família, a nossa casa, com a cultura e os valores do céu. Temos que alinhar a nossa agenda. A nossa agenda diz para quem nós estamos vivendo. Ei, pastorzão, ei, líder, dá uma olhada na sua agenda. Vê o que mais ocupa tempo na sua semana. Vê o que mais toma tempo da sua semana. A sua agenda responderá a você se você está alinhado com o céu ou não. A sua agenda responderá a você se você vai viver avivamento ou não. Porque se a sua agenda tiver mais coisa apenas da terra do que do céu, você não vai viver avivamento. Mas se a sua agenda estiver aberta para o céu, você vai viver avivamento agora. Porque a agenda diz para quem nós estamos vivendo. A agenda diz, ela revela para que nós estamos vivendo os nossos dias. E aí, meu querido, não adianta dar desculpa para Deus. Essa desculpinha de dizer para Ele que não tem tempo não é verdadeira. Essa desculpa de dizer que é o que você está estudando não é verdade, não cola. É porque eu estou trabalhando muito, também não cola. Você trabalha 8 horas, mas você tem 8 horas para dormir. E você tem mais 8 horas para fazer a obra de Deus. Amém ou não amém? O meu dia tem 24 horas, o seu também. Trabalha 8. Dorme 8 e ninguém dorme mais 8. É 6 horas, 5 horas. E aí sobra lá 8 horas. Sobra ou não sobra? Então essa desculpinha de dizer não tem tempo não cola. Essa desculpinha de dizer que não posso orar também não cola. Mas Deus vai te dar graça no poder do Espírito Santo. Diga amém. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Bem interessante. Mas antes de dizer, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua agenda está alinhada com o céu? Vou melhorar essa pergunta. A sua agenda é a agenda de Deus para hoje? A sua agenda é a agenda do céu para essa geração? Porque se a sua agenda for a agenda de Deus, meu querido, você já está com Ele e Ele está com você. E Ele fará prosperar tudo que você colocar as mãos para fazer. Então hoje eu quero te encorajar, não apenas buscar o avivamento de Pedro em Jerusalém, mas o que aconteceu em Nínive, para a tua cidade. Eu tenho que buscar isso. E você também. E não vem me dizer que não vai dar certo. Pastor, que eu estou há anos e nunca vi. Deixa eu dizer uma coisa. Não importa quanto tempo você está lá, eu também estou há anos. Mas eu quero dizer, eu creio. O meu Deus, o nosso Deus, se Ele estalar o dedo agora, essa cidade toda, Marcelo, cairá ajoelhar diante de Jesus. Ele nem precisa falar, mas se ele estalar o dedo assim, Araçatuba toda cairá de joelho e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, só Ele é o Salvador. Mas se ele olhar e falar assim, é isso. E se ele tiver que falar uma frase, ele só precisa dizer assim, está feito. E está feito. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Eu aprendi um negócio que eu tenho tentado aplicar, mas nem sempre é fácil. É a diferença entre a fé em Deus e a fé de Deus. Parece que nós estamos vivendo um ministério, Marcelo, muito só na fé em Deus. E aí por isso que a gente se torna racional demais, e por isso a gente já não acredita em alguns moveres sobrenaturais. Porque a gente está andando muito nessa questão apenas da fé em Deus.
Eu sei que você conhece isso, mas eu estou recapitulando. A fé em Deus, Kleber, é da terra para o céu. E a fé em Deus, todo mundo tem. Você está aqui por causa da sua fé em Deus, certo? Fé em Deus é para você crer nele para orar, você crê nele para adorar, você crê nele para salvação, você crê em Jesus pela fé em Deus, certo? E ela é necessária todos os dias, amém ou não amém? Mas se você quer conquistar, você precisa da fé de Deus. Se você quiser viver avivamento, você precisa da fé de Deus. Então, os tradutores da Bíblia, eles foram muito cuidadosos, os brasileiros, e nós temos uma dívida de gratidão muito grande para com eles. Mas ali, por exemplo, em Marcos capítulo 11, de 22 a 24, quando Jesus está falando de fé, na hora deles escolheram pronomes, escolheram assim: tende fé em Deus. Mas o correto nesse texto, o que Jesus estava dizendo, no contexto de milagres e do fluir no sobrenatural, o que Jesus estava dizendo era: tende a fé de Deus. E é pela fé de Deus que você olha para a cidade e diz: essa cidade já está sendo transformada pelo poder do nome de Jesus. Você está comigo ou não? A fé de Deus é quando você olha para uma situação de trevas e você enxerga a luz. É quando você olha para a morte e você enxerga a vida. É quando você olha para a enfermidade e você enxerga a cura. Você olha e vê diferente. E Jesus disse: tende a fé de Deus. Então vocês vão falar para esse monte: sai daqui e vai para o meio do mar, e vai acontecer. E ele disse: e aí o que vocês pedirem já é de vocês. Nós não conquistamos a cidade apenas usando a fé em Deus, porque pela fé em Deus nós não demonstramos sinais e nem milagres e nem maravilhas. E as pessoas apenas ouvirão um discurso, mas pela fé de Deus, elas ouvirão a mensagem e elas verão a manifestação do céu na terra, a manifestação do poder de Deus no meio da igreja. Deixa eu explicar isso. Gênesis capítulo 1 começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que é fé de Deus? É Deus olhar para as trevas, quando não havia sol, quando não havia lua, quando não havia estrelas. Deus olha para as trevas. Sabe o que é fé de Deus? Ele olha para as trevas e Ele diz: haja luz. E aí você pode ver uma coisa interessante: o Espírito de Deus pairava, mas o Espírito de Deus não fez nada enquanto Deus não falou. A fé precisa ser falada, verbalizada, declarada com poder, com confiança naquilo que está escrito na palavra da verdade. Quer ver a sua cidade transformada? Olhe para as trevas e comece a declarar: a luz chegou. A região da sombra da morte raiou a luz. É chegar para Nínive e tem 600 mil habitantes que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e aí dizer: vai haver transformação, vai haver conversão do palácio até a favela. 10 vezes, só em Gênesis 1, Deus, está escrito essa frase: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, porque a fé tem que ser verbalizada. Diga comigo: a fé tem que ser verbalizada, declarada, falada. Diga: pela fé de Deus. Pastor, você está apontando a sua língua para onde? O crescimento da sua igreja está na sua boca, pastor. Os milagres que você espera estão na sua boca. A transformação da sociedade está na sua boca.
Como é que você quer ver a cidade transformada se você é o primeiro a falar mal da cidade? Quando você tinha que olhar para a cidade e falar: que cidade linda, a glória do céu chegou aqui, o poder do Senhor está aqui, o Espírito de Deus está sendo derramado, essa cidade está vivendo um avivamento. E você começa a declarar: eu sou boca de Deus, sou voz de Deus, sou profeta de Deus. Quando nós olhamos para Jericó, quem mudou a história de Jericó? Um profeta. Os historiadores dizem que Jericó é uma das cidades mais velhas do mundo. Eles dizem que é a cidade mais velha, é uma das mais velhas do mundo. Sabe que lá tem fósseis que datam de 10 mil anos. Agora vamos imaginar, viaja comigo aqui, presta atenção, pega esse detalhe. Se Jericó tem 10 mil anos que começou, se é verdade isso, então quando Eliseu chegou lá, Eliseu viveu há 800 anos antes de Cristo. Então quando Eliseu chegou lá, Jericó já tinha quantos anos? 7.200 anos. Agora presta atenção nisso. Vê se você se encaixa aqui, pastor. Durante 7.200 anos, 7.200 anos, quantas pessoas passaram por lá? Mas ninguém resolveu o problema da cidade. Sabe o que é um problema durar 7.000 anos? 7.000 anos? Mas um dia Eliseu chega lá. E quando Eliseu chega lá na cidade, os homens vão ao encontro dele e falam assim: a cidade é bem situada, a cidade das palmeiras, bem situada. A gente gosta de ir lá, né, Marcelo? Então, o motorista dessa vez deu um monte de banana para nós lá. Tem um restaurante árabe muito legal lá, comida muito legal. Agora, a cidade estava lá. Os homens da cidade vão ao encontro do Eliseu e eles falam assim: Eliseu, a cidade é bem situada, mas as águas são más. As águas causam morte, as águas causam esterilidade. Se uma mulher grávida tomasse daquela nascente, ela abortava ou ela corria o risco de morrer. Se um animal tomasse, ele morria ou abortava. As águas são más e tem mais, e a terra é estéril. As águas causavam esterilidade. Aí Eliseu fala assim, está em 2 Reis 2:19 em diante. Ele diz assim: me dá um prato de sal. Agora, meu querido, jogar sal, já tem uma série de igrejas jogando sal, viu, meu bispo? Tem muita gente jogando sal. Não vai resolver o vale do sal, não vai resolver andar descalço sobre o sal, não vai resolver nada. Isso aí, com todo respeito, você ficar fazendo coisa de sal, isso é mandinga gospel, macumba gospel. Não vai resolver nada. O sal era simplesmente para fazer o ato profético. Não tem poder no sal. Tem poder na palavra que é declarada em nome do Senhor. Amém? Eliseu pega um prato de sal e eu fico olhando, eu fico pensando que vai uma multidão atrás dele. E ele chega, onde é que é a nascente? É lá, então ele vai com a nascente. Ele chega lá na nascente. Sabe o que ele diz? Por favor, só projeta esse versículo, a projeção, se for possível. 2 Reis 2:19-21. Eu quero destacar especialmente ali a última parte. Porque tem uma palavra interessante. E aí o Eliseu chega lá: pastor, olha aqui, pastor. Ele não diz assim: assim diz o Senhor, no futuro vou tornar essas águas saudáveis. Quem sabe, se Deus quiser, vai acontecer. Isso não está escrito. Sabe como é que Eliseu fala, pastorzão? Assim diz o Senhor, tornei. Ele usa o verbo no passado. Está no passado o verbo: tornei saudáveis essas águas, e daí não vai mais sair nem morte e nem esterilidade. E o verso 21 diz: ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, segundo a palavra de Eliseu. Ele muda uma história de 7.000 anos. Se é que é isso? Imagina um homem chega lá e muda uma história de 7.000 anos. 7.000 anos, Raul. Pastor, o que você está esperando? O que Eliseu fez em Jericó, eu e você temos a missão de, no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, começarmos a fazer nas nossas cidades. Declarar a cura das fontes de morte em fonte de vida. Declarar a transformação. Declarar a reforma.
declarar avivamento. Passa pela boca do profeta. Passa pela sua boca. Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está aí questionando, se você olha para alguns de nós, se você olha para algum desses homens que aqui pregaram, e você começa a pensar, não é para mim. Deixa eu falar uma coisa para você bem interessante, para começo de conversa, eu te dizer, Deus sempre usou pessoas comuns para trazer acontecimentos extraordinários na terra. Deus sempre usou pessoas comuns para manifestar o céu na terra. E aliás, Paulo escreve sobre isso, que o Senhor pega as coisas loucas para confundir os sábios. Eu digo para o Carlito, Marcelo, para os pastores, Deus me leva a esses lugares, e eu fico entre eles. Sabe como é que eu me sinto? Literal? Salmo 113, 7 e 8. É a minha vida. Deus é que levanta do lixo o pobre e o necessitado para fazê-lo sentar-se entre os príncipes. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu acho que você também sabe de onde Deus te tirou. Aí eu chego lá e eu digo, eu estou sentado entre os príncipes do povo de Deus. Deus usa pessoas comuns para manifestar o céu na terra. Você pode dizer isso? Se você é um cara comum que nem eu, diga assim, Deus usa pessoas comuns para manifestar a grandeza do céu na terra. Você é uma dessas pessoas? Bem-vindo ao time de Jesus. Bem-vindo àquelas pessoas que Ele está levantando para manifestar o céu na terra nessa geração. Porque se você se considera o cara, você já é o cara que já caiu na síndrome de Lúcifer. Mas se você se considera o cara que mais precisa de Jesus, bem-vindo ao time dele. Eu acho que essa frase, eu sou o cara, nasceu com Lúcifer, lá no céu. E ela foi verbalizada na boca de um ex-jogador de futebol aqui no Brasil. Foi quando Lúcifer olhou para o trono e disse, eu devia estar lá, eu sou o cara que devia estar lá. O orgulho entrou e deu no que deu. Mas quando você disse, aí a gente pegou e fez um encontro lá em Marília, assim, para ironizar essa frase que saía aí num certo canal de televisão constantemente. E saía nos lugares. Nós fizemos um encontro lá com o tema, eu sou o cara, aqui na frente, 3 pontinhos, e bem grande nas costas, que mais precisa de Jesus. Deus usa pessoas comuns para manifestar o céu na terra. Quando Jesus escolheu os seus 12 primeiro, se você fosse um empresário, aqui tem empresários, e você que tem uma boa empresa e quisesse ter um time de ponta, você não contrataria aqueles 12. Mas Jesus não olha como nós olhamos. Ele olhou para aqueles pescadores, cobradores de impostos, gente comum, e disse, eu vou treinar esses caras. Sabe por quê? Quando você passa pelo treinamento de Jesus, você passa a exercer a fé de Deus na terra. Jesus fez isso. Evan Robert, ele foi um jovem que Deus arrancou literal de debaixo da terra. Aos 12 anos ele começou a trabalhar numa mina de carvão. 12 anos. Porque a família precisava. Dos 12 antes dos 13 ele estava lá trabalhando. E ele trabalhou na mina até os 26 anos. Eu já entrei numa mina de carvão, e eu confesso que não é muito a minha praia, mas um dia eu fui pregar em Criciúma, Santa Catarina, e eu fui pregar lá, fazer uma conferência de 3 dias lá, e quando eu estava lá pregando, chegou, acho que sábado à tarde, o pastor falou, Domingos, você quer conhecer uma mina de carvão mineral? Eu falei, quero sim. Mal sabia eu o que nós íamos entrar. Aí chegamos lá, colocamos o capacete, pegamos um carrinho, entramos no trilho. Quando entrou uns 500 metros para debaixo da serra, a serra já tinha uns 500 metros. Eu falei, está muito bom, pode voltar. Agora imagina, os caras entram 1 quilômetro, 2 quilômetros lá para dentro e ficam trabalhando. Evan Robert viveu essa vida. E na época não tinha nada da tecnologia que temos hoje, e ele com a cara suja de carvão, mas todos os dias ele saía da mina, e aí quando ele saía da mina,
ele tomava um banho e ia para a igreja. 13 anos, ele não perdeu uma noite de culto. Ele ia todos os dias, porque um dia um diácono falou para ele: não perca os cultos, porque pode ser que quando o Espírito Santo for derramado, você não esteja, e você perdeu. Ele disse: eu não vou perder, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. E quando o Espírito foi derramado, ele estava lá, e aos 26 anos, ele foi levantado para promover o maior avivamento da história do país de Gales, o avivamento que trocou a América, que inspirou o avivamento da Rua Azusa, que inspirou o avivamento na Europa, na África e na Ásia. Um jovem que Deus arrancou de debaixo da terra, um improvável. Então, se você é um improvável, bem-vindo ao time de Jesus. É com você que Ele quer contar. Com 6 meses, aquele avivamento do país de Gales. 6 meses. Você está achando que o avivamento de Pedro é muito bom? E eu gosto, eu acabei de ler. Pedro dos Apóstolos, Pentecostes. Mas em 6 meses no país de Gales, eles ganharam para Jesus mais de 100 mil almas. Mais de 100 mil almas em 6 meses. Então quero te garantir, superou o de Jerusalém. E sabe qual era a oração de Evan Robert? Ele nunca orou: torna o meu nome conhecido. Ele nunca orou: Senhor, me levanta. Ele nunca orou. Ele orava assim: encurva-me, quebranta-me, quebranta-me, quebranta-me. Os que serão levantados para ser avivalistas e reformadores dessa geração serão aqueles que tiverem coragem de dizer: quebranta-me, 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 envia o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, quebranta-me e envia o Espírito com poder e grande glória. Porque você, diante de Deus, você se torna gigante quando você está ajoelhado. Quebranta-me, usa-me. Os avivalistas e reformadores serão aqueles, já foi dito aqui no palco, eu gostei demais desse alinhamento, eu vou repetir: os avivalistas e reformadores dessa geração não serão aqueles que querem dizer: Senhor, eis-me aqui, me envia para os Estados Unidos, eis-me aqui, me envia para o Canadá. É um desafio, mas eis-me aqui, envia só se for para a Europa. Os avivalistas e reformadores não escolhem onde quer servir. Eles apenas dizem: eis-me aqui, usa-me e envia aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Serão aqueles, como a pastora Ana disse aqui: prepara o caixão. Aqueles que estão prontos não apenas a viver, mas a morrer por Jesus. Eu disse aqui uma coisa: se você tem medo da morte, é porque então ela está na sua frente. Eu estou com 57 anos, fiz esse semestre. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não tem nenhum medo da morte, porque ela não está na minha frente. Ela faz parte do meu passado. O que está na minha frente é a vida. Eu caminho para a vida. Você não caminha para a vida? Eu caminho para a vida. Eu caminho para o céu, eu caminho para a vida maravilhosa, aquilo que Deus tem preparado ali na frente, e eu já estou de olho lá, eu estou olhando para a linha de chegada. E você também caminha para a vida. Então saia desse medo, obedeça a Jesus, seja confortável ou não. Os avivalistas e reformadores dessa geração serão aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto. A gente reclama com muita facilidade. A gente gosta muito de prazer, de satisfazer o nosso ego. Mas enquanto o nosso ego estiver vivo, nós ainda não somos cheios do Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo, mas nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos. Antigamente cantávamos um hino que dizia: enche-me, até que em mim se ache só ti. Até que em mim se ache só o Senhor. Os avivalistas e reformadores serão esses. Vou repetir uma frase que eu dei ontem: porque não existe missão bem-sucedida sem a unção do Espírito Santo. A desculpinha de dizer eu não posso, a desculpa de dizer olha, eu não consigo,
ela não vale. Porque Deus não precisa de grandes coisas. A desculpa de dizer eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, é dizer, isso não vale diante de Deus. Quando Deus chama Moisés, Ele não pede dinheiro de Moisés, Ele não pede nada de Moisés. Ele pergunta para Moisés uma coisa: o que é isso na tua mão? E ele diz: um cajado de pastor, de cuidar de ovelha. E Deus diz: basta. Olha para mim, não sei se você está entendendo, mas os avivalistas e reformadores são aqueles que só precisam de um cajado de pastor, que recebe o coração do Supremo Pastor e que em nome dele faz sinais e maravilhas e milagres extraordinários nesses dias. É para hoje e é para agora, é para esse tempo, para que o mundo veja outra vez o que Deus pode fazer com um homem, uma mulher completamente cheio do Espírito Santo. Que ele chamou Moisés um cajado e Deus disse: ótimo. O exército do Egito tinha carros, espadas, tinham tudo. E Deus disse: vou destruir o exército com um cajado. Meu Deus, é isso que você precisa. E Deus disse: joga ele no chão, vira uma cobra, pega pela cauda. Deus está tratando medo. E depois, lá no Egito, Moisés tinha que ter cuidado, porque quando Deus dizia: toca nas águas, as águas viravam sangue, levanta o cajado, vinha trovões, raios, relâmpagos, vinha chuva, vinha toda a coisa toda. Ele arrasou o Egito. E um dia Deus disse: estende sobre o mar, e o maior obstáculo se abriu. Os avivalistas e reformadores são aqueles que colocam nas mãos de Deus o pouco que tem, para que Ele possa manifestar o céu na terra outra vez. Você está entendendo ou não? Deus pergunta hoje: o que você tem na sua mão? Oferece o que você tem, com tudo que você tem, coloca na mão dele, e Deus vai arrasar a terra outra vez se for necessário. Deus vai manifestar o céu na terra outra vez. Ele não vai te pedir muito, é o que você tem. Deus, é só isso que eu tenho. Deus disse: basta, é suficiente. Um cajado. E aquele cajado, o que é mais interessante, é que aquele cajado foi usado 40 anos. Um cajado daquele que não era nem de madeira boa, e o que acontece? Ele dura 40 anos e no final ele floresce. Não, eu não sei se você está debaixo dessa revelação. O meu Deus pega um cajado de madeira velho de 40 anos e faz ele florescer. O meu Deus pega o teu ministério, pastor, não importa se você está 30 ou 40 anos, e faz o seu ministério florescer outra vez. Meu Deus, seu ministério vai florescer, seu ministério vai florescer, seu ministério vai florescer, seu ministério vai florescer, no poder do nome daquele que criou todas as coisas, aquele que se assenta no trono do universo. Na unção do Espírito Santo, a esterilidade vai passar. Amém? As condições para sermos avivalistas e reformadores desse tempo: primeiramente, eu diria, mais fome e mais sede. Diga comigo: mais fome e mais sede pela presença dEle. Meu Deus, todo dia eu tenho que checar meu coração, e às vezes eu percebo que meu coração está muito na terra, e eu digo: domingos não está bom, e eu digo: domingo não está bom. Então eu tenho que ir lá e dizer: eu preciso ter mais fome, eu preciso ter mais sede. Diga comigo: mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede pela presença do amado Espírito Santo. Sabe, você pode olhar para o dinheiro, você pode olhar para o prazer, você pode olhar para a casa de luxo, você pode olhar para os passeios, você pode olhar, mas o vazio existencial vai continuar até que aqueles que é tudo em todos seja pleno na sua vida. Você pode ter tudo, mas sem esse poder, você não vai poder dizer o que Pedro disse. Pedro, em Atos 3, olha para um coxo de nascença que tinha mais de 40 anos. Sabe o que ele disse?
Ele disse assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nós temos dinheiro, nós temos posição social, mas nós não podemos dizer, na maioria das vezes, em nome de Jesus, levanta e anda. Ei, vamos lá abrir mão das coisas, para que a gente seja cheio só dele. Só escutei um aleluia. Meu Deus, deixa as outras coisas em segundo plano, deixa as outras coisas em terceiro plano, joga as outras coisas de lado. Você pode ter tudo, mas desde que isso não ocupe espaço no teu coração. Use as coisas apenas e tão somente para expandir o reino de Deus. Diga comigo: mais fome, mais sede, pela presença manifesta do Espírito Santo. Hoje eu quero encorajar você a aumentar a sua fome. Aumentar a sua fome. A gente está, daqui um pouquinho vocês vão almoçar, está quase dando meio-dia, nós vamos almoçar, e é bom, faz bem. Mas sabe de uma coisa? Será se você tem essa mesma disposição pelo o poder do Espírito? Pelo Espírito de Deus? Será se você tem essa mesma disposição de dizer: Deus, 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 aumenta a minha fome, aumenta a minha sede, desejo profundo pela presença manifesta de Jesus. A igreja pode ter tudo, meu amigo, mas se ela não tiver a presença manifesta, o culto é fúnebre. Mas com a presença manifesta, o culto é vivo, é vivo, é vivo, é vivo. É a manifestação do céu na terra, é a glória do Senhor se manifestando. Então hoje eu quero te encorajar a aclamar não por aquilo que você quer, mas aclamar de acordo com o princípio de Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece.